Vamos lá. Quinto quesito, agora vocês vão ver, né? A gente vai fazer as correções das regras de concordância com o sujeito composto. Lembrando aqui, qual é a definição? O que seria o sujeito composto? Um sujeito que tem mais de um núcleo. Isso é uma oração que contém mais de um sujeito, ou seja, né, a gente tem um sujeito como núcleo e um outro sujeito que faz parte da oração também, ok? Então, são dois ou mais sujeitos, certo? E contém um núcleo. O sujeito simples é quando a oração contém somente um sujeito, certo? Então, o quinto quesito está dizendo o seguinte: complete as lacunas e responda as questões para ajudar a compor algumas regras de concordância verbal. Ou seja, o que é a concordância verbal? É quando o verbo, ou seja, a palavra que expressa a ação desse sujeito, ou está relacionada a estado ou fenômeno da natureza, o verbo tem que concordar com o sujeito em gênero, né? No caso, enfim, né, em pessoa ou em número, certo? É igual, por exemplo, eu falo nós vai à praia. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Nada a ver, tia. Nós. Como assim, professora? Credo, não, professora. Que estranho. É estranho porque o que eu tô cometendo aí? O verbo tá O conjugado. verbo tá errado, professora. Deveria ser o outro. Exatamente, o verbo não está concordando com o sujeito. O certo é nós vamos, ok? Então veja só. Temos aí o primeiro. Aladim e a princesa viveram felizes por muitos e muitos anos. Qual o sujeito da oração? Primeira pergunta. Aladim e a princesa. A Isso, princesa. muito bem. Então, o sujeito, vou botar aqui no chat, né? É Aladim e a princesa, tá? Página 21, Emerson. Página 21. Agora que tinha começado. Depois, no final da aula, eu dou um tempinho para vocês finalizarem, tá? Ô tia, sua aula tá terminando aqui? É 10h20. Eu tenho 3 aulas com vocês, tá? Aí tem uma outra pergunta. Então, os sujeitos, aliás, da oração são Aladim e a princesa. Como ele se classifica? Então, ele é o quê? Sujeito simples ou sujeito composto? Sujeito composto. Isso, então é sujeito composto, tá? Então, no quinto quesito, página 20, letra A, Aladim e a princesa são os sujeitos da oração e eles se classificam como sujeito composto, tá? Página 20, o quinto quesito, letra A, tá? Aí, letra A, Aladim e a princesa são os sujeitos da oração e é classificado como sujeito composto. Isso tudo na letra A, tá? Você vai colocar. Sujeito composto. Aí você bota vírgula, sujeito composto. Letra B agora. O predicado possui um verbo como núcleo. Tia, Oi, amor? como é que fica a letra A? Tá no chat, meu amor. Ah, tá, desculpa. Letra B. O predicado possui um verbo como núcleo. Indique-o e escreva o número em que ele foi empregado. Qual é o verbo que tem como núcleo? Do Viver. predicado. Isso. O verbo E tá conjugado. viveram, tá? Plural. Isso. Então, foi empregado no plural, tá? Ô tia, dá pra repetir? É pra colocar o quê? Peraí. Tá no chat, tá? Não, não posso, tá?
Ah, tá. Aí eu deixo um tempo para vocês finalizarem, tá? Eu vou adiantar aqui os assuntos. Quando der umas 10 horas, mais ou menos, eu paro e aí vocês dão continuidade no texto, quem quiser, né? Vai finalizar, tá? Eu quero pelo menos o raciocínio, né? Eu vou então. O esboço do texto. Eu vou fazer ela. Tu já terminou? Ô, tia, Tá, o meu raciocínio só falta 2 linhas para eu terminar. tá certo. Vamos lá. A regra básica para a concordância em orações que possuem sujeitos compostos é: o verbo sempre deve ir para o Plural. plural, muito bem. Então, Plural. aí no quadrinho, vocês vão colocar plural, tá? Aí temos o segundo. Nós e ela acreditamos no poder da lâmpada. E temos uma outra frase. Tu e ele gostastes de ler o conto Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Letra C. Identifique os sujeitos de cada oração e circule os seus núcleos, tá? Então, quais são os sujeitos da oração, da primeira oração? Tu e ele, nós e elas. Nós e ela. Calma, da primeira oração somos Nós e nós e elas, tá? E ela, aliás. E o da segunda é Tá? tu. E o da segunda é tu e ele. Isso. Aí, quais são os núcleos? Nós e elas, isso é da primeira, tá? Eu vou colocar aqui. Acreditamos no poder da lâmpada. Não. É o núcleo do sujeito, ele quer saber. O núcleo Ah, da primeira o oração. sujeito. O núcleo da primeira Peraí. oração é nós. Aladim? Peraí. Os núcleos, então, é nós e ela e tu e ele. Pode circular nós, ela, tu, ele só, tá? Peraí, deixa eu... Nós, ela, você só vai circular isso. Tu, ele. Entenderam? Aí, vocês vão circular nós, ela, tu, ele. Ô tia, posso fazer uma pergunta? Sem o artigo. Pode. Tia, por que a gente vai ficar até janeiro estudando, hein? Tipo Porque aqui. o ano letivo, ele acabou dando uma... A gente vai tentar terminar até o final do ano. Espero, tia. Aleluia, que isso seja Mas em janeiro vai ter recuperação, como sempre teve. Ah, Ao invés da tá. recuperação ser em dezembro, vai ter que ser em janeiro. Aí a diferença do fevereiro. Mas é porque em janeiro não vai ser mais o ano todo. Já acabou dando uma atrasada, né? Porque teve escola que acabou começando depois, enfim. Esse ano foi bem complicado com relação a isso, né? E vocês já sabem. Letra D agora. A que classe gramatical pertencem as palavras que foram os núcleos dos sujeitos? Como elas são classificadas? Então, elas pertencem a que classe? Elas são o quê? Substantivo. Ô, tia, esse daqui era para circular, a letra C era para circular no amarelo, né? É o quê? A letra É, C. para circular aqui, ó, aqui, ó, 2, letra B. Deixa eu mostrar aqui para Ah, vocês. sim, eu vi. Aqui, ó. Viu? É, né? Ah, Aí aqui vocês vão circular nós, ela, tu, ele. Tá? A letra D agora a gente A tá. letra D, Ok? eu acho que eles são pronomes. Vamos lá. Pronto, vamos continuar a conversa no chat aí. Aconteceu que esse ano foi bem difícil, foi tudo muito novo para todo mundo, entendeu?
Então, por isso, houve essas Esse modificações, ano tá? foi um saco, isso sim, professora. Foi nem um ano, foi um saco. Que ano Ok, vamos horroroso. lá. Odiei. Letra D agora. Letra D. O Ai, deixa eu ver. recompensar o ano todinho, tipo, ninguém passar e ninguém Então, que repete. classe gramatical pertencem, gente? O nós e ela, tu e ele. Plural, É o quê? plural, plural. Plural? Isso é classe gramatical, Tipo, gente? Não sei, como ouvi é alguém falando aí. É o quê? Quem falou? Pronome eu e Isso, pronome o quê? ser de macho. Aí, tipo, agora pararia, que já aí voltaria. Richard. Oi, Richard, tia. Oi? tu tá respondendo a pergunta? Ah, não, tia. Então, você tá atrapalhando, tá, meu amor? Obrigada. pronome são pronomes pessoais. Isso, pronome pessoal do caso o quê? Reto? Pronome pessoal Do caso Isso, muito reto. bem. Isso, muito bem. Pronome pessoal do caso reto, tá? Pronome pessoal do caso reto. Do caso reto. É o pronome pessoal do caso reto, tá? Posso ir para a letra E? Sim. Ok. Vamos Sim. para a letra E. E pessoas do discurso formam os núcleos dos sujeitos da oração, tá? Na primeira oração, vamos analisar a primeira. A qual pessoa pertence o pronome nós? Primeira pessoa do plural. Muito bem, primeira pessoa do plural. Então, o pronome nós pertence à primeira. E o pronome ela, Se eu não tô entendendo, é pra colocar isso onde? Terceira pessoa do na plural. letra da letra E do quinto quesito. Terceira pessoa do singular. O quê? Ela, Terceira pessoa do singular. do primeiro. Você falou terceira pessoa do? Singular. Muito bem, entendi agora. Perdão. Vamos lá. Aí na segunda frase, o pronome. Aí temos o pronome. Quem levantou? Alguém levantou a mão? Na segunda frase temos o pronome tu. Ele pertence a qual pessoa? Segunda pessoa do singular. Isso. Então, o pronome tu é segunda pessoa do singular na segunda frase, tá? E o pronome ele? Terceira pessoa do singular. Isso. Tá? Pegou, Emerson? Você parou em qual aí? Na primeira, você pegou na primeira frase? A letra E, pronto. Na primeira, o pronome nós é a primeira pessoa do plural. Tá. E a letra é essas coisinhas, vai esse negócio aqui. Não, por enquanto é essas duas linhas que eu estou fazendo. Eu não estou no quadrinho ainda não, tá? Pronome nós é a primeira pessoa do plural. Deixa eu anotar aqui, só um minuto, pessoal. Aí temos o pronome ela, que é a terceira
pessoa do singular, certo? Isso é na letra E do quinto. Dessas duas linhas aí. Aí na segunda frase tem o pronome tu, que é a segunda pessoa. Faz um colado no outro sem problema. Entenderam? Vai. Posso ir para o quadro da letra E? Sim, Sim? sim. Ok. Eu vou escrever aí quadro, tá? Vamos lá. Quando temos, eu vou passar depois para vocês aqui no quadro, tá? Deixa eu só. Quando temos um caso de sujeito composto por diferentes pessoas do discurso, a concordância se dará no plural. Muito bem. Isso. Plural, tá? Então, a primeira linha aí vocês vão colocar plural. Entretanto, devem obedecer à hierarquia. As primeiras pessoas, quais são as primeiras pessoas? Eu e nós. Isso, eu e nós. Então, vocês vão colocar entre parênteses aí. Não tem duas linhas? Aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Ai, perdão, passei direto. Nós com S, né, professora? Com I. Isso. E acento. Então, aqui, ó, plural. Aí, aqui, as primeiras pessoas, eu e nós. Estão vendo aí onde eu estou passando o mouse? Aqui é eu e aqui é nós, tá? Aí ele diz, prevalecem sobre as segundas. Tu e E vós. quais são as segundas? Tu e vós. Isso. Isso. Aí depois é tu e vós, tá? Vós com Z, não é isso, tia? E terceiras. Quais são as terceiras? Ele, ela, eles e ela. Isso. Ok? E a segunda... E as segundas pessoas... Não, é porque ele repete. E as segundas pessoas... Tu e vós. Ah, não, tá errado aqui, gente, no livro. Isso aqui foi erro da gráfica. Ele para aqui, ó. Vê só. Aí o de vocês está repetindo, não é, ó? Isso aqui e desconsidera. Porque ele vai repetir a mesma coisa. Entenderam? Desconsidera. Ah, não, peraí. Ah, não, tá certo, perdão. Aí, aqui, ó. Terceiras, aí aqui vocês vão repetir, ó. E as segundas pessoas, aí vocês vão botar tu e vós, prevalecem sobre as terceiras. Aí ele, ela, eles e elas. É porque ele está dizendo que a primeira prevalece entre a segunda e a terceira. E a segunda prevalece sobre a terceira. Entenderam? Ele falou assim, ó. Plural, aí depois é eu e nós, certo? Beleza? Aí depois ele botou segunda pessoa. Quais são os da segunda pessoa, Anderson? Tu e vós. Isso. Aí tem aí, e terceiras. Quais são as terceiras? E que mais?
ela, e quais são? O plural. Eles e elas. Aí, nesse espaço aqui do quarto, você vai botar isso. Ok? Depois, ele repete, ó. E as segundas pessoas, quais são as segundas? Isso, aí você vai repetir aí. Tu e vós. E aí, depois vem, prevalecem sobre as terceiras. Ele, ela, eles e elas. Entendeu? Entendeu, pessoal? Ele repete duas vezes tu e vós, eles e ele, ela, eles e elas no final. Ok? Não, vai dar 10 horas ainda. Ok. Todo mundo conseguiu acompanhar aí? Fala, Luísa. Ô, tia, você pode escrever lá, copiar um negócio, colocar de novo da letra E? Porque eu sem Eu querer sair botei da no chat da- agorinha. É porque Eu botei no eu- chat. Não, é tipo, na primeira pessoa, é porque sem querer eu tinha saído na hora. Voltei agora. Ah, tá. Mas tá aqui, ó, quadro. Se você seguir a sequência do quadro, você vai conseguir botar tudo, encaixar tudo Ok. direitinho. Entendeu? Entendi. Posso dar continuidade? Sim. Vamos lá. O sexto quesito. Complete as lacunas com os seguintes verbos. Eu tenho o verbo fazer. Oi, fala, quem é Juliana Gomes? Está levantando a mão? Pode falar. Pode falar. Foi sem querer, tia. Ah, tá. Que eu não entendi a parte do prevalece sobre o terceiro. E aí, Pedro? Fala tu. Qual que você não entendeu? É prevalecem sobre a terceira. É, a terceira, quais são as pessoas, os pronomes da terceira pessoa? Olha, não. Falta pouco. Ó, vê só. No quadro é só vocês seguirem aqui, ó. Quando temos um caso de sujeito composto por diferentes pessoas do discurso, a concordância se dará no primeiro aqui, ó, plural, ok? Aí, depois, entretanto, devem obedecer a uma hierarquia. 2 pontos. As primeiras pessoas, que são eu e nós, prevalecem sobre as segundas, que são tu e vós, tá? E terceiras, que são ele, ela, eles e elas. E as segundas pessoas, aí você vai repetir, tu e vós, prevalecem sobre as terceiras, que são ele, ela, eles e elas. Alguém tem alguma dúvida ainda? Vamos ao sexto quesito agora. Complete as lacunas com os seguintes verbos, flexionando-os. Então, a gente tem o verbo fazer e o verbo haver, ele dá o sentido geralmente de Existir. existir, muito bem, tá? Então, todas as vezes, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês leem a frase, substitua e tenta encaixar existir. Se existir de uma certa forma ele fizer sentido na frase, você vai substituir, né? Você já sabe ali que precisa usar o verbo haver, tá? Então, vamos lá.
Questões relacionadas a tempo, fazer, ok? Então, no primeiro exemplo aí do quadro, desse quadrinho aqui, ó. Deixa eu descer aqui para vocês. Tem um quadrinho azul enumerado, né? 1, 2 e 3, ok? No primeiro, eu vou encaixar com o verbo fazer ou o verbo haver? Fazer. 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 Fazer, muito bem, é o verbo fazer, tá? Porque está relacionado a tempo. É tipo, faz um tempo, né? Faz um tempo. Existe um tempo que o gênio da lâmpada... Ah, Não. Aí, vamos lá. Aí, no caso, nós temos... Aí, no caso, é o fazer, beleza. Mas como é que ele vai ficar? Faz um tempo. Faz um Então, no tempo. primeiro, faz um tempo, tá? Ô tia, não é havia um tempo que o gênio da lâmpada realizava os desejos de Aladim? Não, faz um tempo. Ai, faz um tempo. Que eu pensei, Isso. havia um tempo que o gênio da lâmpada realizava faz os aí. desejos de Aladim. Porque Vamos tia, lá. não é só 3 desejos. Isso, não. Aí, existe... Nesse caso aí, é o verbo fazer, porque eu estou falando relacionado ao tempo que o gênio da lâmpada fazia o desejo, tá? Não existia um tempo que ele ok. fazia, ok? Que ele realizava, aliás. Vamos ao segundo. No caso, é haver ou fazer? Isso, nesse caso aí é o haver, tá? Como é que ele vai ficar? Não. Não. Há séculos. Há séculos. E o terceiro? Isso. Haver. Eu disse ele falou aqui, aí eu respondi entendeu? No final é fazer uma vez. Oi? No final é haver também, então é a. Vai ficar faz, a e a, tá? Não, é a. Há muitas versões. Ainda existem muitas versões, não existiam muitas versões do Aladim, entendeu? Havia passado, gente. A gente tá falando que ainda existe versões do Aladim. A mesma coisa, ó, há séculos, ou seja, existe séculos ainda os contos árabes. Os contos não deixaram de existir. Se eu colocar havia, eu estou dizendo passado, entendeu? Os contos não deixaram de existir, eles existem. E aí eu quero dizer, não é horário do lanche ainda. Meu Deus, que agonia. Eu sei, tá todo mundo agoniado. Aguenta mais um pouquinho. É 10h20 o horário do lanche de vocês. Aguenta mais um pouquinho. E eu quando eu vejo. Nesse caso é A, tá? É do jeito que eu botei aqui, Maria Eduarda. Senão vai ficar haver muitas versões. Haver muitas versões, o verbo tem que estar conjugado. Ok? Vamos lá. Em qual das frases acima, Então, fica como? os verbos... Oi, Richard? Então, fica como a primeira, a segunda e a terceira? Eu botei aqui no chat, ó. Faz, a e a. Não pode ser havia. Por quê? Eu estou dizendo que os contos árabes, eles existem ainda. E eles existem numa passagem de tempo. Ou seja, eles existem há séculos. Entendeu? Por isso que o verbo a tem que estar agora. Se eu falar haviam séculos, quer dizer que já passou. Entendeu? E a mesma coisa do haviam muitas versões. Não pode ser haviam muitas versões, porque as versões do Aladim existem até hoje.
Eu não posso usar o verbo no passado nesse contexto. Entenderam? Eu posso ir para a letra A? Letra A, então. Em quais das frases acima, os verbos ou os, né? Verbo ou verbos, foi ou foram empregados indicando tempo decorrido. Vocês vão fazer um X ao lado deles. O primeiro e o segundo, certo? Ou seja, é um tempo que já passou, ele foi decorrendo, lá do passado até agora. Pronto, então vocês vão marcar um X no primeiro e no segundo, aí do lado mesmo, tá? Aqui, ó. Marca um X aqui e marca um X aqui do lado, tá? Posso ir para a letra B? Para daqui a pouco, Calil. Posso ir para a letra B, pessoal? Em qual delas? É Qual para das marcar o três? X aonde, professora? Do lado, amor, aqui, ó. Aqui e aqui. Porque eu fixei a sua tela na minha. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Aí vamos lá. Na letra B, em qual delas o verbo haver é empregado no sentido de existir? Aí você vai copiar, tá? Isso, muito bem. Ok. Aí a letra B do terceiro, tá? Vocês vão colocar essa frase. Há muitas versões do conto Aladim e a lâmpada maravilhosa. Do conto Aladim. Tá aí a frase, ó, é o terceiro. Copia a frase do terceiro. Quesito 6, Emerson. O quadrinho. Vamos lá, página 22. Eu vou finalizar aí no quesito 6, tá? Tá, eu vou. Deixa eu terminar, calma. Não sei se tu nasceu de 7 meses, foi? Parece minha mãe dizendo isso. Parece minha mãe. Deixa eu terminar. Senão eu não termino aqui o raciocínio da atividade, tá? Vamos lá. Terceiro. Ai, perdão, é sexto quesito, ó. Já tô doida aqui. É o sexto quesito, não é o terceiro, não. Tá? É o sexto quesito, letra B. Tá? Entenderam? Posso ir para a página seguinte? Eu tô aqui, ó, nessa página aqui, tá? Nesse quadrinho. Então, vamos lá. Quando os verbos fazer e haver e fazer, forem empregados com verbos impessoais, ou seja, eles não definem a pessoa ao qual a frase é empregada, né? No caso, por exemplo, se eu falo há muitas pessoas, o sujeito é indeterminado, por isso utilizo o verbo impessoal, certo? No caso, indicando o tempo decorrido, como nas orações 1 e 2 da página seguinte, eles devem permanecer no singular ou no plural? Singular. No singular, muito bem, Thales. Então, os verbos fazer e haver, quando eles tiverem a função de verbos impessoais, eles têm que se manter no singular, tá? Eles não podem ir para o plural, ok? Quando o verbo haver for empregado no sentido de existir, como na oração 3, ele também tira, Thales, perigoso, viu? Perdão.
Quando o verbo haver for empregado no sentido de existir, como na oração 3, também deve permanecer em qual pessoa, pessoal? A primeira, Terceira. na primeira pessoa, Terceira pessoa. Literatura é só para o oitavo e nono, Ashley. Não tem para o sexto e sétimo, não, tá? Terceira Isso, pessoa. terceira pessoa, tá? Bota a terceira. Então, no quadrinho, quadro. Isso, acertou. Não, é terceira. Não é primeira, não. Eu olhei, meu amor, acabei de responder. Literatura só tem a disciplina separada no oitavo e no nono. Entendeu? Eu acho que quando vocês receberam. Por que que você está me perguntando? Você está falando referente ao comunicado que você recebeu, é isso? Por isso que você está me perguntando? Pode continuar teu texto, Carlinhos. Meu amor, só oitavo e nono tem essa disciplina. Pode ter acontecido de, na hora de digitar e passar para vocês, ter ido com. É por conta do calendário, entendeu? Que montaram o calendário só para o Fundamental 2, entendeu? Não é porque vocês vão ter, não. Ok? Gente, eu vou finalizar aqui. Vou deixar um tempinho agora para vocês terminarem o texto, tá? Quem estava aí com o raciocínio, né, fazendo aí o rascunho, tá? Ok. Então, até semana que vem. Por que a gente vai tirar agora?